Uma das coisas que eu acho relevante comentar aqui, e eu acho... primeiro, explica qual foi o motivo efetivo pelo qual você veio a encontrar o trabalho do Guilherme Freire e qual foi o erro específico que fez a senhora decidir falar sobre o assunto. Só para o pessoal entender. Bom, eu não sei exatamente dizer quando que eu vi o conteúdo dele, foi em alguma dessas internets, assim, um pouco aleatórias, e era um conteúdo, assim, que eu percebi que ele cai muito na questão da pornografia, ele sempre cai mais ou menos nas mesmas... quase que num pensamento conspiratório em relação a globalismo, a pornografia, a elite internacional, a elite ocidental que financia os movimentos comunistas, e algo que eu notei sempre que ele fala é que ele deixa as coisas dizendo assim, isso é fato notório, isso é muito evidente, isso é óbvio, mas não mostra as fontes, não consegue desencadear realmente um argumento consistente sobre aquilo que ele está defendendo, não tem muita clareza nas teses, então começa uma tese sobre como a elite americana sustenta o socialismo mundial, mas ele não sabe exatamente, ele muda de assunto no decorrer do tempo. É um pensamento muito confuso, a ponto de ser difícil até mesmo a gente conseguir mapear, de fato, a linha de raciocínio dele. E aí, o IFL Curitiba, quem não sabe, o IFL é uma instituição, mesmo que tenha seus núcleos locais, ele é uma instituição que, a princípio, tem 3 vertentes, uma vertente é gestão, outra é liderança e outro é liberalismo, né? Liberdade, liberalismo. Foi fundado por um dos grandes nomes financiadores do pensamento liberal brasileiro, que é o Salim Matar. E aí o FL Curitiba, no seu núcleo de informação, ao falar sobre conservadorismo, sugere um vídeo do Guilherme Freire, um vídeo realmente que eu considero muito problemático em termos técnicos, que liberalismo e socialismo é uma falsa dicotomia, um falso antagonismo. E a partir daí, eu me coloquei numa situação contrária a essa... O nome do vídeo, por acaso, seria Liberalismo e Socialismo, falsa oposição? Exato. Era exatamente isso que eu pretendia colocar aqui para eles comentar. Eu achei que tu queria colocar o meu, mas pode botar. E aí não, vou botar. E aí o problema, né, é que eu acho válido, o que eles me responderam? Não, a gente vê outras formas de pensar, outras ideologias, como a ideologia conservadora. Eu acho super válido o estudo de outras agendas políticas, de outras tradições teóricas e filosóficas, mas desde que você escolha as melhores fontes para tal conhecimento sobre a tradição. Então, eu faço seminário de pensamento marxista, eu não escolho o militante sem vergonha do PCB para extrair um estudo sobre algum pensador do pensamento marxista. A gente escolhe as melhores fontes, a gente não escolhe as piores fontes. Então, essa foi a minha crítica. O quanto existiu uma frouxidão metodológica num vídeo desse. O quanto não existe uma literatura consistente por trás nas alegações do Guilherme Freire. Então, acho realmente muito prejudicial que uma pessoa dessas se dê essa autoridade para falar, todo mundo pode falar, mas as pessoas atribuem essa autoridade a essa pessoa, achando que não existe outras opções. Então, existem muitas outras opções de fonte que podem ser mais qualificadas, principalmente em termos técnicos. O que a senhora recomendaria para, se uma pessoa quer conhecer um pouco mais sobre o pensamento conservador do Brasil, sobre um brasileiro que fale sobre conservadorismo, para ser mais específico, quem a senhora recomendaria como alternativa? Tu quer dizer que está nas redes? Sim, que possa de alguma forma... Ou então algum autor que tem um livro sobre isso, ou então mesmo algum autor internacional, como Scruton, não sei. Eu acho que um dos pensadores mais interessantes... uma das pessoas que estão na internet, que tem realmente, apesar da gente discordar bastante pessoalmente, né, mas tem realmente uma formação formal, foi inclusive pupilo do Antônio Paim, é o Alex Catarino. O Alex Catarino ter dito os livros do Kirk no Brasil, foi um
por muito tempo, um dos principais editores do pensamento liberal conservador no Brasil. Catarina tem aquele curso maravilhoso sobre conservadorismo. Tem um curso sobre conservadorismo, que é um ótimo curso, em que ele comenta a obra de João Camilo de Oliveira Torres. É bem interessante. Já assisti esse curso. Muito bom. Então, muito bom, realmente. O João Camilo de Oliveira Torres também é uma possibilidade também de fonte. É difícil, o pensamento conservador ele é difícil, porque o pensamento conservador, e aí a gente já pode entrar um pouco na discussão, ele não tem apesar dele ter um núcleo de filosofia política, ele é talvez, das possibilidades de ideologia moderna, a única que transcende o mundo moderno. Porque o conservadorismo é uma espécie de ação política permanente na história. Ou seja, enquanto a gente não pode falar de liberalismo, se não dentro do contexto moderno, a gente não pode falar de socialismo, se não no contexto moderno, a gente também não pode falar de fascismo, se não a forma específica de poder moderno. No caso do conservadorismo, a ação conservadora, a ação política conservadora, ela é digamos, permanente nas formas de organização política. Então, o núcleo filosófico do conservadorismo é vasto, mas ainda ele não está restrito a uma localidade. Ele pode ser lido de diferentes formas, enquanto, por exemplo, os autores liberais e, por isso, modernos, eles precisam ser lidos dentro dos limites daquilo que é a filosofia moderna.